gol do Hulk não saiu, mas o gol do Galo, esse sim. Gol do zagueiro Igor Rabelo, que abriu o placar no Horto. Os dois zagueiros do Atlético fazendo linha de passe na pequena área do Patrocinense. Pouco depois, um susto. O lateral Kaique do Patrocinense trombou feio com o Vargas. Ele reclamou, queria voltar pro jogo de tudo quanto é jeito, mas não rolou e a gente já mostrou aqui que tá tudo bem com o Kaique. O Vargas, que tava na trombada, não teve nada mesmo, ficou em campo, inclusive, para marcar o segundo do Galo. Vargas! Vacilou Alisson. O Vargas não. A comemoração do chileno foi discreta. Ele tava meio chateado. Quero melhorar. Quando cheguei aqui, joguei, mas não me senti muito feliz pelo meu jogo. Por isso voltei mais cedo para treinar e trabalhar e começar de novo. Logo depois do gol atleticano, o Patrocinense diminuiu com o Alisson. Mas, com um belo chute, Marrone deixou tudo tranquilo pro Galo mais uma vez. 3-1, placar final do Independência. 4 jogos, né, as 4 vitórias, fazendo a manutenção da liderança, dos 100% de aproveitamento. São 12 gols, uma média de 3 por jogo. A gente está muito contente e bastante orgulhoso, né, dos atletas. Tá voando o expressinho luxuoso do Atlético. Olha, gente, ontem o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse ao blog do PVC que a nossa cidade também poderá receber jogos do Paulistão, que está suspenso no estado de São Paulo até o dia 30 de março. E hoje foi confirmado que o jogo Palmeiras e São Bento será realizado no estádio Independência nessa quarta às 7 da noite. Bora falar agora sobre o pacotão de reforços no Atlético Mineiro. Atlético que já se reforçou bem para a temporada. Chegaram o lateral esquerdo Dodô, o atacante Hulk, o meio atacante Nátio Fernandes, e o Galo ainda confirmou a compra dos direitos econômicos do Johan, que pertencia ao Palmeiras, estava emprestado ao Atlético Mineiro e agora é jogador em definitivo do Galo. O Atlético ainda trabalha em cima de 2 posições mais carentes. São elas de um zagueiro e de um volante. O zagueiro dos sonhos do Atlético Mineiro é Gemerson, que vive os últimos meses do seu contrato com o Corinthians. O contrato do Gemerson com o Timão termina na metade do ano e até agora não houve acordo para a renovação do contrato. É bem difícil que exista, até porque o Gemerson, quando veio ao futebol brasileiro, aceitou 4,5 milhões de reais por um período de 7 meses. Com a combinação verbal de que a partir do fim desse contrato de empréstimo, esse contrato menor, não era um contrato de empréstimo, ele rescindiu no Mônaco e veio jogar no Corinthians para ganhar 4,5 milhões por 7 meses. Havia um combinado de que quando acabasse esse contrato ele teria um reajuste salarial, o Corinthians compraria as luvas, os direitos econômicos que pertenceriam a ele. O Corinthians já deixou bem claro que está num outro momento agora de contenção de custos, de economia, e não vai poder fazer esse aumento para o Gemerson. Nesse contexto surge o Atlético Mineiro. O Gemerson já confidenciou para Deus e o mundo que, embora não fosse atleticano na infância, se tornou torcedor do Galo depois da passagem extremamente vitoriosa. Ele conquistou 5 títulos pelo Atlético, tem um carinho especial, assistia a jogos do Atlético mesmo jogando no Mônaco, e a partir do interesse do Atlético, da dificuldade na renovação do contrato com o Corinthians, da volta do Cuca ao Galo, foi o Cuca quem lançou o Gemerson, passagem de 5 títulos com a camisa atleticana, tudo indica que o Gemerson será contratado pelo Atlético na metade do ano. O Atlético vai esperar pelo fim do contrato do Gemerson com o Corinthians para fechar a contratação do zagueiro de 28 anos de idade, ainda que para ele tenha de abrir uma exceção e pagar um salário um pouco superior ao que vem pagando para a maioria dos jogadores. É importante contar que o Gemerson, enquanto jogou com a camisa do Galo, deixou a melhor das impressões e só não voltou ao Atlético no ano passado, depois de sair do Mônaco, porque o Jorge Sampaoli não quis. Na época o Sérgio Sete Câmara era a favor, o Alexandre Matos era a favor, mas o Sampaoli disse que não havia interesse. Foi por isso que ele se mudou para o Corinthians, então seria uma ida natural. Em cima dessa negociação, quero te contar que os boatos de que o Gabriel, zagueiro que pertence ao Atlético, poderia ser envolvido na transferência, ele iria para o Corinthians como uma compensação. Eu ouvi de um dirigente do Galo que não existe qualquer possibilidade do Gabriel deixar o Atlético Mineiro. Um dirigente do Corinthians também me contou que o Gabriel não faz parte dos planos. Jean-Pierre, um nome que foi bastante especulado nos últimos dias. Ouvi de um dirigente importante do Atlético que o Jean-Pierre não faz, e nem fez, e nem fará parte dos planos do Galo. Ou então o meia do Grêmio, que foi especulado, não será contratado, pelo menos foi o que eu ouvi de um dirigente bem importante. Sobre o volante,
que o Atlético precisa, que o Atlético quer. O primeiro nome, o nome dos sonhos é o do Edenilson, o volante do Internacional, jogou, trabalhou com o Rodrigo Caetano no próprio Inter, existe uma cláusula de saída de 3 milhões de dólares, o que poderia facilitar a contratação do volante de 31 anos de idade. O Atlético já se dispôs a pagar esses 3 milhões de dólares. O grande problema é que o Edenilson não se decidiu se aceita ou não deixar o Internacional para jogar no Atlético Mineiro. Seria meio que sair pela porta dos fundos, ainda que fosse para ganhar muito mais dinheiro, e certamente o Galo estava disposto a pagar mais do que os 500 mil reais por mês a que tem direito o Edenilson. Mas essa negociação está bem enrolada. E enquanto o Edenilson não se decide, o Atlético vai pensando em outras alternativas. Uma delas seria a do Fernandinho, volante ex-seleção brasileira, que joga um tempão no Manchester City com o Guardiola. O Fernandinho tem contrato com o City somente até a metade do ano e não deve ter esse contrato renovado. Por isso ele analisa a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro. O Galo seria certamente uma alternativa bem interessante por todo o investimento, pela capacidade, por brigar por títulos ao longo de 2021, mas ainda está em fase inicial essa história. Nos últimos dias surgiu também outro nome, do volante Wallace, primeiro volante de proteção. Ele surge muito bem no Grêmio, é vendido para o Hamburgo. A multa ou o valor da compra seria de algo na casa dos 5 milhões de euros. Jogador mais jovem do que o Edenilson, mais jovem do que o Fernandinho e que poderia até ter um valor de revenda no futuro. Essa é outra negociação em estágio embrionário. De qualquer maneira, o Atlético se mexendo na busca por reforços. Para completar para o ataque, os nomes do Borré e do Diego Costa foram especulados, foram consultados. O Atlético considerou as duas operações muito caras. Embora tenha ajuda de investidores, o Atlético não fará muito mais investimentos. A prioridade hoje são o zagueiro e o volante. A contratação de um atacante até poderia acontecer em caráter especial. Não parece ser o caso desses dois jogadores que custam muito dinheiro. Também surgiu uma especulação nos últimos dias sobre Savarino indo jogar no Boca Juniors. Mandei mensagem para um outro dirigente do Galo e esse dirigente me assegurou que não faz parte dos planos do Atlético se desfazer do Savarino, muito menos por qualquer negociação de empréstimo. A menos que o Boca apareça com um caminhão de dinheiro, o Savarino vai permanecer no Atlético Mineiro. Bom, bora falar agora sobre... Quando a verdadeira paixão corre em nossas veias, tudo muda. Quem não tem fé passa a acreditar. Quando falta voz, a emoção começa a falar. Às vezes um desconhecido se torna o seu melhor amigo. E por mais difícil que seja o desafio, todo mundo torce junto. Afinal, somos um só time. E agora é a hora da gente jogar junto. Acesse galonaveia.com.br e seja sócio.